Então, a questão toda aqui, hoje, que a gente veio falar, que a gente vem falar, que eu venho falar, na verdade, né, qual é a lógica de tentar limitar um ser que é ilimitado, né? Nós fizemos parte do campo, e o campo é tudo, o campo é o todo. Tu pode chamar de Deus, universo, Alá, como tu quiser, né? O campo é o todo, o campo é infinito, nós fazemos parte, somos seres infinitos, então não existe nada fora dele, né. Então qual é a lógica, ou melhor, onde nós aprendemos, né, a nos qualificar limitadamente, né. Então, se não existe o fora, só existe o dentro, né, e aqui existem várias perspectivas diferentes, vários paradigmas, né, mas principalmente se o universo, Deus, né, o criador de tudo que é, de tudo que há, é onipresente, onisciente, onipotente, se ele está em todas as coisas, é porque como poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo? É porque ele é tudo isso, o campo é tudo isso, nós somos tudo isso. Por isso que a gente fala aquela frase: "Somos todos um", porque somos todos um. É uma onda, como fala Hélio Couto, né. Tem o Bashar trazendo também, quebrando muitos paradigmas, falando sobre, as vidas paralelas ou realidades paralelas e que passado, presente e futuro está aqui e agora. A gente só acessa nessa nossa crença, né, aqui no planeta onde a gente separa, né, por passado, presente e futuro, assim como muitas vezes dentro dos estudos que a gente faz, a gente para explicar, a explicação por si só, a gente precisa fazer essa separação, ó, corpo, mente, espírito. Corpo mental, corpo emocional, corpo energético, corpo físico, para haver um entendimento, e entendimento vem da mente, que é só um sistema, a gente separa, mas na realidade tudo é uma coisa só. Então não existe fora, né. Se ele é tudo isso e se preenche, né, de tudo que existe, existe alguma coisa que esteja fora? Né, então esse conceito de bom e mal, ruim, né, ruim e bom, certo e errado, luz e sombra, inferno e céu, seja, né, qual for o teu dogma, crença, na realidade tudo isso faz parte de uma coisa só, nada está separado, né. O céu e o inferno, né, que dentro da crença religiosa e principalmente católica, cristã, né, como se eu tenho que ser totalmente bom para participar e pertencer ao céu, assim como se eu não for 100% bom, eu já estou fadado ao inferno, né, então, na verdade isso são perspectivas que saem de dentro de cada um de nós, né, é como eu vejo o mundo, é como eu leio o mundo, é como eu dou significado às coisas, né, então o inferno não é um lugar, assim como o umbral, né, a gente trazendo pela perspectiva espírita, não é um lugar, é um estado de consciência, é uma frequência, aonde a partir de mim, eu percebo as coisas pelo meu sistema de crenças, então eu aprendi isso, então isso aqui é o certo, isso aqui é o errado, se não tá aqui, tá aqui.
Aonde eu quero estar? Eu quero estar nos certos e nos bons. Ninguém quer estar nos errados e nos ruins. Só que nesse movimento, e que o corpo fala, né, aqui ou aqui, eu quero estar aqui e não aqui, a gente separa, e se a gente separa, a gente acaba nos separando de quem nós somos, porque nós somos o todo, ao mesmo tempo que Deus está em todas as coisas, o campo é tudo, bem e mal, bom e ruim, certo e errado, inferno e céu, tudo isso está dentro de nós, né, então, inferno, umbral, essa vibe ruim, essa energia carregada, né, é uma frequência, é uma densidade psíquica vindo daquilo que eu percebo, de acordo com a minha visão de mundo, como as coisas funcionam para mim, né, e que isso está desconectado da própria origem, da própria criação. Então, quando a gente está num looping de repetição, aprisionada no medo, na culpa, na vergonha, na autocondenação, no julgamento alheio. Se eu tenho muito julgamento para com as pessoas, é porque eu tenho muito julgamento comigo mesma. Então, esse é o meu inferno interior, esse é o estado, essa frequência, sou eu mesmo que crio, né? Sem precisar morrer, sem precisar queimar no mármore do inferno, sem castigo, que Deus está castigando, o universo está me castigando, o karma está me castigando. Não, não tem nada disso, gente. Então reflete aqui comigo, vamos lá. Se o campo ele é infinito, cuja essência é ilimitada, aonde existem a essência da ordem nas leis do universo, na inteligência, no amor, né? Como algo criaria algo separado de si para punir? Então, é a nossa autossabotação, né, é esse próprio sistema que faz a gente acreditar e perpetuar esse modus operandi que, de alguma forma, não nos ajuda, não nos empodera, né, não é algo para nos punir, né, não é uma questão de justiça, é uma questão de projeção, né. Se a gente olha pela essa atualização de perspectiva vinda, né, a física quântica, que eu não atraio as coisas, eu não vou atrair as coisas. Se tudo está aqui, se eu sou o combo de canais, eu vou acessar aquele canal, eu vou acessar aquela realidade, de acordo com a minha frequência. O meu estado vibracional vem do meu estado emocional, de como eu lido. E emoção nada mais é do que energia em movimento. Porque se está tudo aqui, eu não tenho que atrair nada, não existe nada fora, existe somente aquilo que eu acredito. Então, assim, existe os canais, não é porque a minha televisão está desligada neste momento que os canais não estão lá passando várias programações, aqui e agora. Então eu sou a televisão, eu sou o sinal. Então, assim, muitas pessoas resistem, principalmente nessa nova perspectiva. "Não, isso não é possível, isso é golpe", né, porque agora tudo é golpe, e logo em seguida eu vou estar falando um vídeo também sobre o último golpe da atualidade, né. Porque, assim, se tudo vem a partir de mim, se todas as situações, pessoas, gatilhos, e o golpe tá aí, né,
vem a partir de mim, a partir daquilo que eu acredito, a partir daquilo que eu emano, porque o que eu acredito, eu penso, se eu penso, eu sinto, e se eu sinto, eu ajo dessa forma. Só que esse processo ele vem baseado numa crença, que eu acredito aqui em algo, e que esse acreditar em algo, nesse momento, dependendo de como for o resultado, não está me empoderando, não está me tornando uma pessoa melhor, mais expansiva na vibração do amor, porque o universo em si só, a cola que faz a gente acessar essas realidades, vem a partir do amor. E não é um amor que a gente está acostumado, aonde, eu amo, então eu preciso fazer para agradar, para eu ter. Não, é o amor por mim, em primeiro lugar, o amor pela minha vida, por aquilo que eu faço por mim, eu me priorizo, eu me amo, eu estou aqui. Então, existe muito equívoco, muito engano, e ao mesmo tempo não existem enganos, né, mas o que eu quero dizer é que tudo leva a um aprendizado. A dor em si quer me dizer alguma coisa. O problema em si, eu tinha uma professora que dizia: "O problema é o ouro entregue numa bandeja, aonde o nosso papel é destrinchar ele, porque ele é o sinal de que algo ali precisa ser feito, precisa ser transformado, precisa ser visto, olhado para o meu próprio bem". Então, muito do que acontece e muitas coisas que tem por aí, tem a ver com esse ego, o ego humano, tentando reduzir o universo, Deus, o campo, ao seu próprio limite moral, de certo e errado, bom e mal. Espiritualidade não tem isso. Na espiritualidade não existe só luz, meus amores. Não, existe trevas. E são essas trevas que precisam ser vistas. Se tu tá passando por uma questão, e isso tem muito dentro das religiões, né, das trevas, e as trevas querem, né, o meu mal, o mal está dentro da gente, da nossa perspectiva de vida, daquilo que eu acredito, e que é muito mais fácil eu acreditar que o mal está no outro ali fora, de que alguém quer o meu mal, mas eu, quando olho, reflito a minha própria vida, eu mesma sou a causadora do meu próprio mal, né. Enfim, esse vídeo aqui daria muitas aulas, né, mas a questão é essa questão das crenças, muitas vezes de certo, errado, bom e mal, né, luz e sombra, trevas, enfim, são as próprias sombras que eu tenho dentro de mim. A moralidade, né, ao outro que está errado, então, se precisa olhar, conversar com essa sombra, porque isso é uma arrogância espiritual de tentar controlar o que é ilimitado. Tudo existe, tudo faz parte, não adianta eu querer me livrar, eu quero me livrar disso aqui. Quanto mais tu resiste, mais se persiste. Jung já dizia isso. Ou tentar se transformar, mudar, evoluir, imaginando figuras de luz, sendo que dentro de mim eu tenho algo trevoso que quer o mal da coleguinha. Então aqui não, a realidade não tem falsa moralidade. Por quê? Porque por mais que eu sorria, o campo, ele emite a vibração. E isso está comprovado.
né. Hélio Couto fala: "Ah, as pessoas não acreditam em física quântica, mas o celular funciona, o controle remoto muda ali no sinal, o rádio, a frequência de rádio, quando tu muda, tu escuta uma rádio aqui que tá dando a música tal, e depois muda ali", então quer dizer, tudo é energia, e não se muda matéria com matéria, se muda matéria com energia, né. Então o universo, Deus, não quer te punir, não é um carcereiro cósmico, ele é o campo aonde simplesmente te mostra aonde tu precisa cuidar, assim como no mundo que a gente vive hoje, né, materialista científico, cartesiano linear, enquanto a minha saúde ou o meu bolso não for afetado, tá tudo bem, né. Então, só que quando a doença já se manifestou lá no exame, é porque o campo energético foi totalmente negligenciado. E sim, meus amores, a medicina integrativa já está aí para comprovar de que pode não estar no teu exame, mas já está ali mostrando os sinais. E isso eu falo muito com as minhas clientes, mentoradas, né, e alunas. Os sinais são dados sutilmente, desde sempre, mas dependendo do nível, né, de resistência que tu tem em mudar, transformar esse paradigma, né, tu vai deixando, passando, empurrando com a barriga, como a gente fala, né. E aí vai, até que chega uma hora que acabou, que aí tu precisa simplesmente fazer uma virada de chave obrigatória. E aí é aquelas mudanças: "Não, eu vou mudar", ok. E quantas vezes vocês já devem ter visto, né, quando alguém sofre um acidente, quando alguém tem uma doença grave ou quando alguém da família acontece, né, ou uma passagem ou algo que realmente faça tu te comprometer e aí tu promete para Deus algo, né, como se ele tivesse sentado na nuvem. Não, é um compromisso contigo, né. Então cada consciência, cada pessoa escolhe a frequência que habita. Esse é o livre-arbítrio. Tu escolhe como tu vai lidar com a vida, com as situações. Começa a perceber se aquilo que tu acredita, aquilo que tu fala, aquilo que tu sente é teu melhor amigo, tua melhor amiga. Eu também falo muito isso. Isso te conforta ou te apavora, então é sinal que a gente precisa crescer, né, e é claro, dentro da constelação sistêmica, que não é só familiar que eu trabalho com constelação multidimensional e de realidades paralelas, aonde a gente acessa aonde é que está, né, o calcanhar de Aquiles ali, o gargalo, o nó, qual crença, qual realidade, qual vida, ou qual sistema de origem, clã familiar, crenças transgeracionais. Então, claro, a gente sempre vai olhar para a família, por quê? Porque o que eu aprendi, o que eu repito, muitas vezes hoje vem do meu sistema familiar, porque eu cresci com eles, eu ouvi aquilo na escola, enfim, são sistemas que fizeram a nossa base. Só que isso não é verdade absoluta. Se isso não te alimenta, não te nutre, a tua alma, o teu emocional, e hoje a gente está carente dessa nutrição emocional, a gente está desnutrido emocionalmente, né,
não só fisicamente, quimicamente, biologicamente. É porque a gente precisa despertar para isso, para ontem. Então, é esse autocuidado que tu precisa ter contigo. Tu quer ir para o céu? Tu quer garantir o teu lugar no céu? Então se alinha, te alinha com o teu propósito, te alinha com esse autoamor. E tem muitas pessoas que nunca viveram isso, nem sabem o que é. Porque a criança, se ela viveu num lar aonde, dinheiro é sujo, ou brigas entre o casal, o pai e a mãe, ou que tudo é muito difícil, relacionamentos complicados, enfim, se o pai e a mãe, né, não tiveram oportunidades de estudo, enfim, aqui eu estou dando exemplos de como essa base veio a partir de ti. Aquilo ali para ti vai ser uma verdade e de uma certa forma o teu inconsciente ele vai emanar aquele programa. E se a gente não parar para olhar, para ver, para sentir, as coisas vão se repetir. Isso é constelação familiar. O que da tua vida tu percebe como sendo igual à vida do teu sistema? Ou, não, Thaís, tô com uma questão minha. A gente precisa sempre olhar para isso, para ver se não é, porque muito vem disso, né? Então, é possível se mudar, é possível se transformar. Mas também, eu tenho também muitas alunas e clientes e casos que eu vejo acompanhando outros grupos de constelação, é que ficam um eterno arrastar corrente de pai e mãe, né? Ah, porque eu ainda estou constelando pai, estou ainda constelando mãe, eu estou ainda como se precisa crescer, porque se ainda tu tá no calcanhar do pai e da mãe, achando que, porque eles fizeram, porque eles não fizeram, porque eu tive, porque eu não tive, tu ainda tá no lugar da criança, e se precisa crescer, assumir o teu lugar, dona da tua própria energia, né? Então, assim, é se alinhar com essa presença, essa responsabilidade, essa coerência da vida que tu deseja. Então, eu desejo ganhar X mil reais, eu desejo ter uma casa assim, 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 eu desejo ter um companheiro, um amor, assim, 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 tá. Como tá aqui dentro? Como tá essa pessoa? Como tá essa energia? Como tá esse emocional? Então, você precisa olhar para essas sombras. E as pessoas, olhar para a sombra, que horror. Eu digo, qual é a sombra que te assombra? E as pessoas não gostam de ouvir, não gostam de falar, mas convivem com ela diariamente, colada 24 horas por dia. Vocês já convivem com elas. A questão é, você precisa começar a conversar com a sombra, né? Que não é algo fora de ti, não é um demônio, não é o diabo, é tu contigo, é tu com as tuas crenças que não te alimentam, não te empoderam, não te enaltecem, não te expandem, só te botam para baixo. E é tu mesma, não tem nada fora, nada é fora. Então, esse é o teu inferno. Continuar alimentando culpa, medo, vitimização, separação, porque o outro fez, o outro não fez, eu tive, eu não tive, porque é culpa do outro, porque eu quero, porque o outro não quer. Enquanto tu colocar a responsabilidade do outro sobre a tua alegria, felicidade, liberdade, autonomia, tu vai continuar no inferno, no umbral, né? Porque não existe como a gente responsabilizar o outro por algo que só a gente pode fazer pela gente. O amor. O amor não é eu me relacionar com alguém. O amor não é ter alguém para mim. O amor, ele acontece dentro de mim. Eu me enamoro com as coisas,
Só que o amor, ele é um sentimento que acontece dentro de mim. O outro, o fora, pode ser um gatilho, e na verdade o fora, ele é um gatilho. Olha para isso, olha para isso. Mas a responsabilidade do amor, do dinheiro, das coisas que eu desejo e almejo para mim são minha responsabilidade, da minha frequência, do meu estado emocional, do meu comprometimento comigo, né. Então se eu ainda continuo separando as coisas, o ruim é fora de mim e o bom está em mim. Não é assim que funciona, né. Então, no final das contas, o que que acontece? Não é o universo, não é Deus, não é que decide o teu destino, tua vibração, a tua energia, a tua consciência. Nenhum inferno está fora do campo, assim como nenhum paraíso está fora do campo. Se está acontecendo alguma coisa contigo hoje, seja o que for, sempre pode ser de outro modo. Mas esse modo só existe, assim como os canais da televisão, tu precisa agir, querer, se disponibilizar, ter a disposição e disponibilidade para poder trocar de canal, para poder trocar de energia, para poder trocar de pensamento, para poder trocar de vibração, de sentimento. E essa tarefa só quem pode fazer é tu. Então tudo acontece dentro e o portal, o campo, o tempo é sempre agora. Certo, meus amores? Então o vídeo fica aqui hoje e eu quero saber de ti. O que que tu achou? Qual insight que deu? Me manda aqui. Beijoca.